Olá, tudo bem? Você conhece Asterix? Eu espero que sim, porque Asterix está entre as melhores histórias de quadrinhos já criadas no mundo. Então, se você não conhece, apresse-se a conhecer, porque você está perdendo muita coisa legal. Eu li Asterix desde criança, então esse universo para mim é muito bem conhecido. Li todas as histórias, também assisti as animações, os filmes live action. Enfim, é um mundo muito bom e muito interessante para você ingressar e conhecer esses personagens. Mas qual é o mundo de Asterix? Quando se passa a história, será que essa história tem alguma relação com a época do próprio Jesus? É o que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Mas antes, se você é novo aqui no canal, aproveite para se inscrever, dê o seu like, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo. A gente tem sempre vídeos aqui quintas e domingos, e você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Bom, Asterix foi criado pela dupla René Goscinny e Robert Uderzo em 1959. As primeiras histórias de Asterix foram publicadas numa revista chamada Pilote, em 1959. Mas logo a narrativa ganhou o mundo, porque os personagens são muito cativantes. Então, em 61, Uderzo e Goscinny lançaram o primeiro álbum chamado Asterix, o Gaulês. E a partir daí é uma produção sem fim. São vários álbuns, várias histórias. Temos várias adaptações para o cinema, 13 ao todo, 9 animações e 4 filmes live action. E aí isso sem contar um agora recente, que foi lançado nesse ano. Asterix também inspirou jogos de tabuleiro, jogos de computador, parque temático, parque de diversões, enfim, é um universo muito criativo e muito interessante para conhecer. A origem de Asterix está vinculada ao passado da França, mais especificamente a Gália, os gauleses. A Gália, nesse período que se passa a história de Asterix, ocupava partes da França, da Bélgica, da Itália e da Alemanha. Então, o mapa que Asterix apresenta logo no seu início é realmente bem real. Veja aí como a história é ambientada. No ano 50 a.C., toda a Gália era recoberta com uma impenetrável floresta onde a calma, paz e quietude reinavam supremas. Júlio César, depois de muita luta feroz, tinha afinal conseguido conquistar a Gália e pretendia impor o cetro da civilização romana nesta sua última grande conquista. Sim, toda a Gália, agora conhecida como França, estava ocupada pelos romanos. Bem, nem toda ela. Pois em algum lugar em Armórica, uma pequena aldeia ainda resistia contra os invasores. Uma pequena aldeia cercada de legiões romanas. Aliás, se você deseja conhecer mais a história da França e sobretudo dos gauleses, eu indico aqui um vídeo do Pirula. O canal do Pirula é um canal muito bom, de ciência, de histórias, realmente vale a pena conhecer. Eu vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo que eu estou falando para vocês. Mas voltando aqui à história, então estamos no momento em que toda a Gália foi ocupada por Júlio César. Na verdade, não toda. Qual é a base dessa história? Nós temos que recuar um pouquinho no tempo para conhecer um personagem chamado Vercingetorix. Esse personagem foi real e ele participou ativamente da história da Gália na luta contra o Império Romano. Então ele conseguiu resistir ao avanço imperial graças à adoção de táticas militares diversas. Enfim, ele é realmente um personagem muito conhecido dessa história. Contudo, ele acabou sendo derrotado. Um autor chamado Amédée Thierry, a partir de obras de Plutarco e de outros autores antigos, conseguiu reconstituir esse momento em que Vercingetorix se rende a César. Ele diz o seguinte: Vercingetorix não esperou que os centuriões romanos o arrastassem de pés e punhos atados até os joelhos de César. Montando um cavalo ajaezado, como para um dia de batalha, vestindo ele próprio sua mais rica armadura, saiu da cidade e atravessou a galope a distância entre os dois acampamentos, até o lugar onde estava o procônsul. Fosse, pois, que a rapidez da corrida o levasse muito longe, fosse porque estivesse cumprindo apenas um cerimonial antiquado, ele girou em círculo em volta do tribunal, saltou do cavalo e, tomando a espada, o dardo e o capacete, lançou aos pés do romano sem pronunciar uma palavra. Esses gestos de Vercingetorix, seu brusco aparecimento, seu porte elevado, seu rosto orgulhoso e marcial causaram entre os espectadores uma comoção involuntária. César ficou surpreso e quase assustado. Guardou silêncio por alguns instantes, mas seguida explodindo em acusações invectivas, censurou o gaulês por sua antiga amizade, por seus benefícios que ele havia retribuído tão mal. Depois fez um sinal aos seus lictores para que o atassem e o arrastassem para o acampamento. Vercingetorix sofreu em silêncio. Os lugares-tenentes, os tribunos, os centuriões que cercavam o procônsul, mesmo os soldados pareciam vivamente comovidos.
O espetáculo de um tão grande e nobre infortúnio falava a todas as almas. Somente César permaneceu frio e cruel. Vercingetorix foi conduzido a Roma, lançado num cárcere infecto, onde esperou durante 6 anos que o vencedor viesse exibir no Capitólio o orgulho do seu triunfo. Pois somente nesse dia, o patriota gaulês haveria de encontrar, sob o machado do carrasco, o fim da sua humilhação e dos seus sofrimentos. Então, Vercingetorix ele se rende a César, ele é levado até Roma, ele permanece preso durante 6 anos, enquanto Júlio César continua suas conquistas, e quando Júlio retorna em triunfo, ele obriga Vercingetorix a caminhar com as mãos atadas à carruagem de Júlio César, e logo depois é estrangulado por ordens do César. Asterix, então, parece ter sido realmente inspirado, não diretamente nesse personagem, afinal de contas, a primeira história de Asterix o Gaulês fala dessa derrota. Então, é um momento posterior a essa derrota. Mas ali ele relembra um foco de resistência, que, aliás, é um elemento comum na história da própria França. Então, nós temos na aldeia gaulesa um símbolo de resistência ao Império Romano, ao Império Opressor. Quem são os gauleses que aparecem na história? Bom, nós temos vários, todos eles com terminação em X, né? Os nomes terminam assim. Então, temos Abracorsix, que é o chefe da aldeia. Temos o Chatotorix, que é o bardo, que é insuportável, ninguém aguenta cantar. E quando ele começa a cantar, geralmente ele é espancado pelos outros. Nós temos o Automatix, que é o ferreiro da aldeia. Temos o Ordenalfabetix, que é o peixeiro. Temos o Panoramix, que é o druida, aquele que é o sábio, que acumula todas as funções, tanto de professor, de mestre, como também de curandeiro, de médico da própria aldeia. E temos os principais, Asterix e Obelix. Obelix é um construtor de menires. Aliás, os menires que Obelix faz, muitas vezes nas histórias, são usados como explicações para monumentos contemporâneos, como, por exemplo, as rochas de Karnak. Então, algumas histórias dos menires param nesse espaço, em Karnak, e supostamente é a origem dessas rochas. Mas não só isso, Asterix consegue fazer críticas sociais a partir dos povos daquela época, mas transportando essas críticas para hoje. Então, muitas vezes ele fala dos ingleses, fala dos alemães, fala dos suíços, fala dos godos, né, dos povos do norte, enfim. São várias etnias e vários povos que são alvo dessa sátira muito bem feita de Asterix e Obelix. É muito interessante ler e ir fazendo essas referências que os álbuns e as narrativas apresentam. Mas eu queria aqui fazer uma referência específica, na verdade, um vínculo específico entre o mundo de Asterix e o mundo de Jesus. Obviamente estamos distantes, 50 anos, meio século antes de Jesus, mas a presença do Império Romano nessa região vai se manter durante toda a narrativa do texto bíblico, da época de Jesus e até depois. E quem é esse Império Romano que chega naquela região e domina a Europa e também depois domina a própria Palestina? Ou quais são as suas características? Bom, esse Império Romano é, antes de tudo, imperialista. É claro que a noção de imperialismo aqui não pode ser uma noção anacrônica, mas certamente há uma ideia de universalidade no Império Romano. A ideia é governar o mundo. A gente tem isso, na verdade, na história antes, com o próprio Alexandre o Grande, a perspectiva dele de levar a cultura grega para todos os territórios que ele conhecia e conquistava. Então, um grande império de Alexandre já é um império universal nesse sentido, mas o Império Romano é a continuação disso. Então, em certo sentido, ele está também estabelecendo o seu domínio em todo o território conhecido. Essa é a intenção. Por isso ele domina a Europa, mas também domina o norte da África e a parte da Palestina. Então, toda essa região que você está vendo aí no mapa, ela é parte do Império Romano na época de Jesus. Talvez uma expressão que melhor caracteriza o Império Romano, tanto da época de Asterix como da época de Jesus, é a chamada Pax Romana. O que é essa Pax Romana? Basicamente, é a paz por meio da força. Então, é a paz garantida com o uso da força militar. O Império Romano certamente traz algumas vantagens em relação ao convívio das pessoas. Ele consegue construir estradas, ele liga estradas, liga rotas marítimas, ele fornece certa proteção também a essas estradas para impedir banditismos, mas isso tem um custo. E o custo é exatamente essa paz que é estabelecida contra os outros, sobretudo contra aqueles da periferia. Então, os povos mais afastados dos centros de poder sofrem muito nas mãos do Império, porque essa paz é a paz do cemitério. É a paz que a gente mantém enquanto você concorda comigo. Se você discorda de mim, eu te mato. É basicamente isso. E realmente nós temos no Império Romano uma presença muito grande de uma força militar nas regiões que ele conquistava para manter controle.
Então, por exemplo, na Palestina da época de Jesus e até antes, nós temos muitas crucificações. A cruz era uma pena romana destinada a terroristas em potencial. Então são pessoas que, aos olhos do Império, eram vistas como ameaças. Pessoas que, de alguma maneira, iriam desestruturar a própria ordem imperial. Então, para essas pessoas, a ordem é a cruz. Então perceba que não é um universo pacífico e calmo e tranquilo. Ao contrário, segundo alguns historiadores, o Império Romano chegou a fazer 500 crucificações por dia. Faltavam cruzes para isso. As pessoas eram crucificadas em árvores na beira do caminho. Então, estamos diante, de fato, de um império opressor. Tácito, o historiador antigo, conseguiu registrar uma descrição dos romanos feita por um chefe caledônio. A descrição fala o seguinte sobre os romanos. Os romanos são os saqueadores do mundo. Se o inimigo é rico, eles usurpam. Se é pobre, eles ambicionam dominá-lo. Não os sacia o leste nem o oeste. Eles roubam, massacram, pilham e dão a isso o nome de império. E onde implantam a desolação, dão-lhe o nome de paz. Então perceba que a vida não é fácil debaixo, né, do Império Romano. Seja para Asterix e Obelix, seja para o próprio universo onde Jesus nasce e é criado. É claro que lá na época de Asterix e Obelix, nos quadrinhos, nós temos a poção mágica de Panoramix que dá força sobre-humana para os gauleses, e aí por isso eles conseguem resistir aos romanos por tanto tempo. Mas na época de Jesus não existe isso. O que existe são tentativas de resistir ao Império e de criticá-lo. Por exemplo, o próprio Jesus critica o Império várias vezes. Uma frase conhecida de Jesus que nem todos conseguem captar a essência do que ele está falando, que está muito mais vinculada a uma crítica ao Império, é aquela conhecida passagem na qual Jesus é perguntado sobre pagamento de impostos a César. Fazem uma pergunta a Jesus, os religiosos fazem essa pergunta. É lícito pagar imposto a César? Jesus responde, dai a César o que é de César. E até aqui ele respondeu a pergunta. Mas ele acrescenta um dado novo. Ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ora, essa parte nova da resposta de Jesus é, na verdade, o centro desse pequeno trecho. E essa parte nova significa uma coisa interessante. Ele está dizendo basicamente o seguinte, num universo como aquele, onde tudo era dado ao César, inclusive a adoração, nós estamos num momento em que vai, obviamente, se planificar no segundo século, mas já no primeiro século da era cristã, o César ele recebe adoração, ele é tido como uma divindade, ou pelo menos como alguém enviado pela divindade. O César é aquele que traz a paz, que traz a justiça, inclusive ele é chamado de filho de Deus, ele é chamado de alguém que traz a paz. Ora, se isso é assim, e se na própria moeda que é apresentada a Jesus existe a efígie do César, então tudo está sendo dado a ele. E Jesus está dizendo o seguinte, dentro desse espaço todo que nós estamos, né, diria ele, há certas coisas que estão sendo dadas ao César que não pertencem a ele, pertencem a Deus. Então dá a César apenas o que é dele, mas dá a Deus o que é de Deus. Nesse sentido, essa frase de Jesus é uma crítica muito profunda ao próprio Império Romano. E vale a pena perceber o seguinte, o Império Romano ele não termina, ele se perpetua na história de várias formas. Hoje nós temos impérios. Impérios que dominam a partir, talvez, da violência também, da violência militar, mas também da imposição cultural, da imposição econômica, enfim, de N formas. Mas, enfim, o que eu queria chamar a atenção para vocês nessa questão de relacionar Asterix e Obelix com a própria época de Jesus. Na verdade, são duas coisas. Primeiro, a opressão que existe e que existiu naquele tempo também se perpetua na história e existe hoje. Talvez com outras roupagens, talvez com outras leituras, mas ela permanece existindo. Nós temos impérios que são contrários à vida. Por outro lado, tanto as histórias de Asterix e Obelix, como também a própria vida de Jesus, revelam que é possível resistir a esses impérios. Lá nos quadrinhos, como eu falei, nós contamos com a poção mágica de Panoramix. Mas tem que pensar aqui o seguinte, quem é que faz essa poção? É o druida. E o druida representa ali o conhecimento, a perspectiva da sabedoria, a perspectiva de reunir todos os costumes, as histórias antigas e perpetuá-las. Isso é uma forma de resistir aos impérios. Na época de Jesus, nós falamos aqui de uma crítica que Jesus faz, e não é a única. Nós temos certamente muitas narrativas no Evangelho que traduzem essas perspectivas de uma crítica ao próprio Império Romano. No final, Jesus é crucificado, mas é claro que, segundo a fé cristã,
a cruz não é o fim. Então, apesar do Império Romano chamá-lo e considerá-lo como um terrorista em potencial e mandá-lo para a cruz não é o fim da história e ele ressuscita. Enfim, o que eu quero chamar a atenção é essa possibilidade de resistir a impérios. E aí, nesse sentido, tanto o Ministério de Jesus quanto os quadrinhos do Obelix e Asterix nos ajudam a pensar sobre isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer e a gente se vê num próximo encontro. Quero lembrar a vocês que neste próximo domingo, às 9h30 da noite, nós teremos aqui, ao vivo, uma live falando sobre Crônicas de Nárnia, sobre o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então, se você conhece a história, viu o filme, leu o livro, ou mesmo que você não conheça, esteja com a gente, vamos conversar a respeito, vai ser muito bom. Então, aguardo você, 9h30 da noite, nesse próximo domingo. Um abraço, pessoal, e até!